quando Labão se encontra com Jacó, é isso que ele fala com Jacó: você é osso dos meus ossos, você é carne da minha carne, você é igualzinho a mim, nós somos iguais, Jacó, e eu sei o que você fez. E Labão faz com Jacó exatamente o que Labão sabia que Jacó tinha feito. E só para esclarecer mais uma coisa, Labão, quando ele engana Jacó, Jacó quer casar com Raquel, e Labão entrega Lia para se casar com Jacó. Jacó não queria Lia porque, capítulo 29, versículo 17, Lia tinha os olhos baços, Lia tinha os olhos fracos. Jacó olha para ela e ele não se agrada dela, não é porque ela era feia, é porque Raquel era muito mais bonita. E o texto dá para nós justamente essa impressão: Lia era frágil. Lia, ela tinha os olhos frágeis, os olhos fracos, baços. E aí quando Jacó olha para ela, fala assim: não, Raquel é muito melhor, Raquel é muito mais bonita. E o que nós vemos no capítulo 29, o que vai ficar exposto para a gente aqui hoje, o problema não era os olhos de Lia, o problema era os olhos de Jacó. O problema é a visão de Jacó, como que Jacó enxerga, o que Jacó busca, o que Jacó procura é que é o problema. Volta comigo aí um pouquinho, 29, 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada por Jacó, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E aqui no finalzinho do 29 tem essa comparação entre Lia e Raquel, as duas irmãs que são opostos. Te lembra dois irmãos que são opostos? Esaú e Jacó, os dois irmãos que são opostos. E Jacó está aqui diante de Lia e Raquel, as duas irmãs que são completo oposto. Fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. E aí a gente vê a diferença delas duas, né? Lia, ela não era agradável aos olhos de Jacó, mas ela era fecunda. Raquel era agradável aos olhos de Jacó, mas ela era estéril, ela não podia produzir filhos. Nós sabemos muito bem que a promessa do Senhor para um povo, lá em Abraão, em Isaac, em Jacó, é de uma bênção para a sua descendência, de uma bênção para a sua semente. Mas olha só, a mulher que Jacó ama, ela não pode dar essa bênção para ele. Jacó não sabe escolher. Jacó escolhe justamente Raquel. Percebe que o problema não é Lia, o problema não são os olhos de Lia, o problema são os olhos de Jacó. Versículo 32 e 29. Concebeu, pois, Lia e deu à luz a um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. E é esse que é o ponto que vai abrir para a gente o capítulo 30. Percebe que a alegria de Lia não é o Senhor, eu vou ser detentora da promessa do Senhor para um povo, eu vou poder glorificar o Senhor vai ser glorificado no meu filho. O que é relevante para Lia aqui em Ruben? O Senhor atendeu a minha aflição, o Senhor se lembrou de mim. Lia é essa mulher que gritava: olha para mim, repara em mim, Jacó, eu sou a sua mulher, olha para mim, eu que sou a sua primeira mulher. E ela não conseguia isso de Jacó, esse era o grito da alma dela. E percebe quando o Senhor a favorece, quando o Senhor age com graça para com a vida de Lia, ela enxerga isso totalmente com um olhar de idolatria. O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. Ela transforma o favor do Senhor em um objeto de idolatria. Ela transforma a graça do Senhor, uma coisa tão maravilhosa, um filho, em um objeto de idolatria, em um ídolo no seu coração, em um pequeno Deus, em um deusinho. E aqui tem essa raiz de idolatria. E não é por acaso que nas institutas, na instituição da religião cristã, João Calvino, comentando sobre o capítulo 31, ele fala isso: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o que vai ficar exposto aqui hoje é justamente isso, os nossos corações, como o de Lia. Você já se sentiu desprezado? Lia é essa desprezada.
O que ficou claro para nós no capítulo 29 é que é muito mais glorioso para a gente estar no lugar de humilhação do que estar no lugar de quem humilha. Nesse jogo do mundo, que Jacó não pode jogar, porque ele é um servo de Deus, e o Senhor não vai permitir, a graça do Senhor não permite a Jacó jogar como o mundo joga, como Labão joga, negociar como Labão negocia. Nesse mundo não dá para a gente jogar assim, e a graça do Senhor não permite que Jacó haja como Labão. A graça do Senhor humilha Jacó. Nesse jogo do mundo só tem dois lugares: o que humilha e o que é humilhado. E Lia estava nesse lugar horrível de ser humilhada, de ser desprezada, e ao mesmo tempo ela estava nesse lugar glorioso de ser humilhada, de ser desprezada. Esse lugar que é Betel, onde nós não temos nada a não ser o favor do Senhor. E aí ela concebe mais outras 4 vezes até iniciar o capítulo 30, mas somente na 4ª vez é que realmente ela entende o que é que o Senhor está fazendo. E lê comigo aí capítulo 29, versículo 35. De novo, concebeu e deu à luz a um filho. Então, finalmente, todos os outros o nome dos filhos estão endereçados com a situação que Lia vive. Esse 4º filho não. O 4º filho é o que Lia diz: esta vez eu louvarei o Senhor, essa vez eu louvarei Yahvé. Não a nós, Senhor, mas glória ao seu nome. Ela entendeu o que estava acontecendo, e por isso ela chamou esse 4º filho Judá. No filho que ela enxergou a promessa, ela chamou esse 4º filho Judá e cessou de dar à luz. E aí a gente entra no capítulo 30. Raquel, vendo isso, vendo que ela tem muitos filhos e vendo que ela não dava filhos a Jacó, Raquel teve ciúmes da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Não é isso que a gente faz? Enquanto Lia, ela erige um ídolo no seu coração, Raquel tem outro ídolo no seu coração. Raquel, ela espelha no outro o que ela acha que tem que ser. É o tipo de pessoa que só enxerga ela mesma. É o narcisismo. Essa é Raquel. Jacó, me dá filhos, eu sou estéril, senão vou morrer de tristeza, senão vou morrer. Eu preciso de filhos, dá-me filhos, senão morrerei. E ela não sabe o que ela está pedindo, porque lá na frente, no capítulo 35, a gente já passou alguns meses atrás, ela morreu após dar à luz a um filho. Raquel percebe que ela não sabe nem o que ela está pedindo, o que ela está desejando, porque ela não está pedindo pelo favor divino, ela está pedindo por causa do ídolo que ela colocou no seu coração. Ela está pedindo por causa do ídolo que ela erigiu. Eu preciso vencer a minha irmã, eu preciso ter filho também, porque Lia tem filhos. Ela vê isso e ela tem inveja da sua irmã. Versículo 2: então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso eu estou em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu de frutificar? Eu sou Deus por acaso que vou te fazer ter filho? Eu vou resolver o seu problema, Raquel? Eu não tenho poder para isso, não. Eu não sou Deus, não. Raquel, ela faz um pedido para Jacó totalmente insensato. Ela não tem sensibilidade nenhuma. Jacó, me dá filhos. E Jacó responde totalmente insensato também: eu? Você acha que eu sou Deus? Eu não sou Deus. Enquanto Isaac é o que orava pela sua descendência, é o que orou pela sua mulher. Quando Rebeca também era estéril, Isaac ora. Jacó, ele reclama, ele briga, ele coloca a culpa em Deus. Ele fala assim: eu não sou culpado disso. Ele terceiriza a culpa. Ele não quer assumir a culpa por isso que está acontecendo. E obviamente ele não é o culpado, mas a maneira que ele responde não é nem um pouco sensível. Versículo 3: respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. E percebe como que eles estão longe, tão longe, tantos capítulos longe, tantos anos longe de Abraão e Sarai.
mas eles agem exatamente igual a Abraão e Sarai. Está aqui a minha serva, e aí você coabita com ela, e assim eu vou ter filhos. Eles agem exatamente como Adão e Eva. Eu sei o que é melhor para resolver essa situação e resolver esse problema do que eu sou estéril e que eu não posso ter filhos. A minha serva vai resolver isso. E o ponto, a corrida das duas, de Lia e de Raquel, justamente porque Jacó, ele era o detentor da promessa. É de Jacó que viria o Messias. E elas começam a disputar quem vai ser a mãe do Messias. Elas entram nessa corrida que envolve o título, que envolve o ego, que envolve tudo que elas são. Elas começam a disputar umas com as outras e a disputar com Deus. Como eu falei, exemplo de Abraão e Sarai, que tentam ajudar o Senhor a produzir um filho, a finalmente trazer Isaac, incorrem no mesmo erro de Adão e Eva, traindo o mandamento do Senhor, traindo a vontade do Senhor. O Senhor disse que é de Jacó que viria essa semente, assim como ele disse que era de Abraão que viria a semente. E aí quando Abraão tenta, o Senhor fala: não, o meu negócio é com Sarai, a mulher estéril. Eu quero fazer isso, eu escolhi Sarai, a mulher que não pode ter filhos. E parece que Jacó não conhecia essa história, a história do seu avô, Abraão. Se com Sarai foi assim, se com Rebeca, a minha mãe, foi assim, ela era estéril também. O Senhor quis fazer que uma mulher estéril tivesse filhos. Por que o Senhor não vai fazer com a minha vida? Era assim que Jacó deveria pensar. Mas como é que Jacó pensa? Ótimo plano, vamos fazer isso. Esse é o puro retrato dos filhos de Adão. Isso talvez expõe todo o nosso coração, quando a gente quer conquistar as coisas por nós mesmos, e a gente se esquece do que o Senhor disse, da garantia que o Senhor nos deu, de qual cidade que nós somos habitantes, quem é o nosso Deus, o grande Deus. Versículo 4: assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó a possuiu. E aí Bila concebe à luz a um filho, e aí vai outra vez, concebeu outra vez Bila dá 2 filhos, versículos 4 a 7. Disse Raquel: com grandes lutas tenho competido com minha irmã, versículo 8, e logrei prevalecer. Chamou-lhe, pois, Naftali. E você percebe que elas estão lutando umas com as outras, e toda a sua satisfação própria elas colocam na conta do Senhor. Não, o Senhor fez isso aqui para que eu triunfasse. O Senhor me deu um filho, finalmente eu estou na frente da corrida com Lia. Foi o Senhor que fez isso, para que eu triunfasse. Vendo Lia, versículo 9, que ela mesma cessara de conceber, ela tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Disse Lia: afortunada! E lhe chamou Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então disse Lia: é a minha felicidade. Coração totalmente depositado nas coisas que Deus está fazendo, no favor e não no Deus. Não é assim que a gente age tantas vezes. E o pior disso é que vocês percebem a semelhança com os nossos dias atuais, como quem fala assim: não, Deus fala muito com aquela pessoa, e aí todas as pessoas vão atrás daquela pessoa. Não, Deus fala muito comigo, e aí vocês têm que me escutar. Olha só, olha para mim, eu sou afortunado, Deus me abençoa muito. Versículo 13: Lia disse: é a minha felicidade, porque as filhas me terão por venturosa. Elas olharão para mim e eu serei a bem-aventurada, a mãe do Messias, finalmente. O que acontece no versículo 14? Foi Rúben, o primeiro filho de Lia, nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me as mandrágoras de teu filho. Parece que intencionalmente Moisés está colocando só o lado sombrio desses personagens,
Todo mundo aqui tem um coração muito ruim, todo mundo aqui tem um coração muito pecador. Raquel é essa, me dá, eu quero agora. Jacó fez uma péssima escolha. Raquel é essa mimada, você tem que me dar. Dá-me as mandrágoras de teu filho, dá-me filhos, me dá, como a sanguessuga que não se cansa de pedir. Mas olha só, o ponto alto disso aqui talvez seja as mandrágoras. O que eram as mandrágoras? Era um fruto que as mulheres comiam e era um afrodisíaco para a fertilidade. Então Raquel achava que comendo as mandrágoras ela seria finalmente fértil. E a gente entendendo que Lia tinha cessado de ter filhos, por isso Rúben vai buscar as mandrágoras para sua mãe, para colocar sua mãe à frente dessa corrida das duas, para que ela possa ter mais filhos do que Raquel e vencer essa corrida, vencer essa disputa. E aí Raquel, eu quero as mandrágoras então. As mandrágoras vão resolver o meu problema. O que a gente está vendo é que até aqui ninguém está preocupado de fato com o resolvedor do problema. As pessoas só estão preocupadas com seus problemas. Até Jacó, eu não sou Deus para resolver seu problema. Cada um com seu problema. Versículo 15. E Lia fala para Raquel: achas pouco o me teres levado o marido? Tomarás também as mandrágoras de meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágoras de teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: esta noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com Lia. Elas estão disputando a bênção de Jacó. Elas estão disputando de quem vai vir o Messias. E aí, como eu falei, é um paralelo interessante, que uma das irmãs vende a bênção, a coabitação aonde poderia vir dali o Messias, de uma mulher estéril. Um milagre poderia acontecer. Já aconteceu outras vezes, por que não com ela? Mas o que ela faz? Não, olha só, Lia, eu te vendo esse direito, eu troco a bênção, eu troco essa bênção com você pelas mandrágoras. É irônico porque ela quer a bênção e ela troca a bênção pelo que ela acha que vai ser o instrumento para ela alcançar essa bênção. A bênção se tornou mercadoria, como Isaú e Jacó. E o que é mais irônico? Versículo 17: ouviu Deus a Lia, ela concebeu e deu à luz o 5º filho. Então Raquel, buscando as mandrágoras para conquistar um filho, ela vende Jacó para Lia, e Lia tem um filho. Poderia ser nessa vez a vez de Raquel, mas ela vendeu a bênção. Ela estava disposta a negociar isso. Então Lia ela desiste das mandrágoras, da ajuda artificial, e ela alcança a bênção. Raquel confia na ajuda artificial e ela perde essa bênção. As mandrágoras funcionam, mas não do jeito que Raquel queria. Versículo 18: então disse Lia: Deus me recompensou, porque dei a minha serva o meu marido, e chamou-lhe Issacar. E Lia, tendo concebido outra vez, deu a Jacó o 6º filho. Vocês perceberam que Jacó com Lia agora tem um 6º filho? É interessante porque as tentativas de pecado de Lia e de Raquel não acrescentaram mais filhos a elas. Judá é o 4º filho de Lia, e agora Issacar é o 5º filho. Apesar dela ter colocado a sua serva para coabitar com Jacó, a conta continua de Judá. O Senhor não tem pacto, o Senhor não vai trabalhar, não vai se submeter ao coração pecaminoso de Raquel e de Lia. O Senhor vai agir de uma maneira totalmente limpa, e Moisés faz questão de deixar isso bem claro. É o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dote, dessa vez permanecerá comigo meu marido. E o ponto delas aqui é isso, é o marido, chama de Zebulon. 31, depois disso deu à luz uma filha, ele chamou Diná.
Lembrou-se Deus de Raquel, ouvia e a fez fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho, e disse: Deus tirou o meu vexame. E lhe chamou José: dê-me o Senhor ainda outro filho. E esse que é o ponto. Finalmente a mulher estéril tem um filho. E nessa guerra aqui das duas, do versículo 1 até o 25, nessa competição das duas, que a gente vê a idolatria reinando no coração delas. Essa fantástica fábrica do coração delas só produz idolatria. O coração delas é realmente uma fábrica de ídolos. E o que é um ídolo então? O que a gente entende da história delas duas aqui? Da história de Jacó com elas, das servas participando? O que é um ídolo nas nossas vidas? A gente sabe que o ídolo é um Deus falso, mas um ídolo de verdade é aquilo que você não consegue abrir mão. É aquilo que para você tem um valor tão grande que você está disposto a trair a palavra do Senhor, trair o mandamento do Senhor para abraçar aquilo. O ídolo nos coloca longe de Deus. O ídolo é aquilo que a gente pensa ser Deus, a gente coloca no lugar de Deus, mas nos afasta totalmente do Senhor. Então pensa aí, o que é que amanhã, na segunda-feira, o que é que na sua vida, se te faltar, vai esmagar a sua alma. Você não pode viver sem isso. Esse é o ídolo. Esse era o ídolo de Raquel, esse era o ídolo de Lia. Jacó tem um ídolo. Nós precisamos matar esses ídolos. Então, o ídolo percebe que elas vão caminhando, tentando ter filhos. O ídolo, ele nunca satisfaz. Nunca vai chegar a um ponto que finalmente vai falar assim: eu estou farto, eu estou satisfeito. Finalmente, a minha alma se fartou. O ídolo, ele não é capaz de satisfazer. Quando é que isso aqui vai cessar? Quando finalmente chega o filho da promessa, chega José, com a promessa de que virá outro, com a promessa de que ainda vai vir um superior na linhagem de Jacó. O que a gente vai ver na vida de Lia, de Raquel e de Jacó? E a partir daqui Jacó vai estar como ponto central na história. É que é uma grande bênção, irmãos, uma bênção gigantesca, o Senhor não responder às nossas orações quando nós pedimos por ídolos. É a bênção de sermos derrotados. É a bênção do Senhor colocar Lia nesse lugar de humilhação que a gente viu lá no final do 29. É a bênção do Senhor colocar Raquel nesse lugar de incapacidade. Eu quero isso, eu quero ter um filho, mas eu não posso, eu não consigo. O meu marido não resolve o meu problema. Nada resolve o meu problema. O meu ídolo não resolve o meu problema. O que é que pode resolver esse problema que nada no mundo satisfaz? O que é que pode resolver o meu problema, o meu anseio, que nada no mundo é capaz de solucionar? Então, a nossa idolatria não satisfeita é uma bênção. A derrota pode ser uma bênção na nossa vida. Raquel ser derrotada por Lia tantas vezes é uma bênção na vida dela. Ela não conseguir finalmente conquistar o favor de Jacó e ser obrigada. Ela tem que esperar pelo favor do Senhor, pela graça do Senhor. Ela não tem opção. Ela é estéril. Ela tem que esperar quando o Senhor quiser abrir a sua madre. E é isso que o Senhor faz no versículo 22. O Senhor se lembra dela. Então quem é que resolve o problema dela? Não é Jacó, não são as mandrágoras, é o Senhor. O Senhor se lembra dela, o Senhor nunca se esqueceu dela. E o Senhor olha para ela e abre a sua madre. E aí ela diz, versículo 24: dê-me o Senhor ainda outro filho. E ela pede para a pessoa certa agora. Ela não confia no ídolo, ela confia no Senhor. E agora sim, versículo 24, para Jacó, José, o filho da promessa, Jacó finalmente cai a ficha. Ele percebe o que Deus está fazendo. Vem José, o filho de uma mulher estéril, o filho de uma mulher que não pode ter filhos, o filho de uma mulher que não é capaz de ter filhos. Vem José, o filho da promessa. E Jacó se lembra da promessa do Senhor sobre ele, que ele é o filho de uma mulher estéril, que o seu pai é o filho de uma mulher estéril.
Versículo 25: tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Ele sacou o que está acontecendo. Dá-me a meus filhos e a minhas mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira eu te servi. 27: Labão lhe respondeu: achei uma mercê diante de ti, fica comigo. Eu tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Percebe que Labão não tem nenhum compromisso com o Senhor. Ele usa da sua boa lábia de alguém que é semelhante a Jacó. Ele usa dessa sua lábia de negociador, e ele propõe a Jacó mais um negócio. Ele fala: oh Jacó, me faz um favor, por favor, que eu ache graça diante dos seus olhos, que eu ache mercê diante de você, que eu ache graça diante de ti, fica comigo. Versículo 28, disse ainda: fixa o teu salário que eu te pagarei. Quanto que custa? Você tem me servido tanto tempo, é tão bom. Pede o que você quiser. Labão sabia que enquanto Jacó estava lá, Labão era muito abençoado. As coisas para Labão se multiplicavam. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muito gado, muitas coisas. E Jacó fala: tu sabes como eu te venho servindo, como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentado grandemente. Desde que eu cheguei aqui, Labão, você foi abençoado. E agora vai ser revelado, agora vai ser mostrado para todos nós. Nós vimos o ídolo de Raquel, o ídolo de Lia, e agora diante dos nossos olhos, o ídolo de Jacó. E o Senhor o abençoou, Labão, por meu trabalho. O Senhor te abençoou porque eu sou muito bom. Esse é o Jacó em si mesmado, ele é em si mesmo. O Senhor te abençoou porque eu trabalhei muito bem. Você acha que eu não vejo, Labão? Agora, pois, quando hei de eu trabalhar por minha casa? Então Labão lhe perguntou: que te darei? Eu te dou o que você quiser. Percebe que Labão não faz caso nenhum do discurso de Jacó. Tá, beleza, você vai trabalhar para o seu casa, mas qual que é o seu salário então? Quanto que você custa? Você é o seu Deus, e eu te compro por quanto? Qual que é o seu valor? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizeres isto. Somente uma coisa eu te peço. Se me fizeres isso. 32. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele os salpicados e os malhados, e todos os negros dentre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras. Será isto o meu salário? Sabe o que Jacó fala com Labão? O gado seu, os novilhos, os cordeiros que não vendem, que são péssimos de negócio, os que ninguém quer comprar, os que são ruins de serviço, os malhados, os pretos, os negros, eu só quero eles como meu pagamento, e aí eu vou trabalhar para você. E percebe, todos os negros entre os cordeiros, as ovelhas negras, tudo que é segunda classe no comércio. E aí eu vou trabalhar por isso, isso será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres ver o meu salário diante de ti. E o que não fosse aplicado e malhado dentre as cabras, e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Se amanhã você vir olhar no meu rebanho, depois que eu for embora, e tiver qualquer um que não é salpicado, que não é malhado, que não é negro, que não é preto, que não é ruim de negócio, então você pode ter certeza que eu roubei. É só isso que eu quero. Disse Labão: pois sim, seja conforme a tua palavra. Amém. Assim como você falou, assim será. Labão é esse que para ele tudo se resolve financeiramente. Para Labão tudo se resolve com dinheiro. E o que Jacó faz? Jacó, ele escolhe a pior parte. Eu acho que talvez Jacó teve um lampejo da história do seu avô, da história do seu pai, porque ele age aqui exatamente como Abrão agiu com Ló. Abrão fala com Ló: escolhe aonde você quer ir, e eu vou para outro lugar. Abrão acaba ficando com a pior parte, com o pior terreno, e Jacó fica aqui com as piores ovelhas, com o que é mais ruim.
com o que ninguém quer, com o terreno horrível, com as ovelhas desprezadas. E aí, o que ele fala no versículo 34, no versículo 33, o que não for salpicado e malhado entre as cabras, negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Jacó, ele está se tornando, percebe que Deus está podando, está santificando Jacó, está trabalhando no caráter de Jacó. E Jacó, ele entende que negociar não é só ganhar, negociar não é só levar vantagem em tudo, negociar é perder e ganhar. Isso é negociar. Eu ganho e o outro também ganha. Para o outro ganhar, eu também tenho que perder. Jacó, ele tem uma visão diferente. Ele não é o Jacó que quer enganar como ele chegou. Ele sabe que ele não pode fazer com Labão como ele fez com Esaú, porque Labão não é Esaú. Ele está na casa de Labão. Ele não pode enganar Labão, porque Labão é o que engana. Labão é o que triunfou sobre Jacó. Então Jacó, ele faz um negócio diferente do de Labão. Ele não quer triunfar sobre. Eu ganho e você também ganha. Isso é negócio para Jacó. Isso é um negócio santificado. Disse Labão: pois sim, assim seja. Versículo 35. Mas o que acontece? Labão é Labão. Mas naquele mesmo dia separou Labão os bodes listados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e passou as mãos de seus filhos, e pôs a distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o rebanho, o restante dos rebanhos de Labão. Então o que Labão faz? Ele engana Jacó mais uma vez. E aí Jacó não vai ter nem os piores cordeiros, Jacó não vai ter nem as piores ovelhas, porque se ele escolheu os negros, os malhados, Labão coloca eles a 3 dias de distância. As outras ovelhas não vão poder procriar com eles. Então Jacó está ali com poucas ovelhas, maioria brancas. E aí depois, quando Labão vier conferir, só tem branca procriando, e Jacó está sem nada. Mas o que Jacó faz? Jacó, ele não iria voltar atrás com a sua justiça. Ele está sendo moldado, ele está sendo lapidado. Versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. E é interessante que a palavra aqui para brancuras é justamente a mesma palavra que é o nome de Labão. Labão é o branco. Ironicamente, Labão é o que tem brancura, mas não tem brancura nenhuma. E o que Jacó vai fazer é ter um tipo de mandrágora para ele. Ele vai se apegar no seu método. Eu vou fazer assim, eu vou colocar essas varas assim e umas brancas, para que as ovelhas olhem para elas e procriando, nasçam então malhados. Jacó, ele tem uns planos mirabolantes. Versículo 40. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Jacó, ele acreditou que ele fez um plano muito bom. Ele acreditou que as suas mandrágoras iriam resolver, como Raquel acreditou. Mas o que acontece? Versículo 43. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Ele se tornou muito rico. Mas por que Jacó se tornou rico? Será que esse plano dele, essa mandrágora dele, tinha realmente feito funcionar? É interessante que, olha, do versículo 41 e 42, os preteridos, as ovelhas que eram desprezadas, elas se tornam as mais fortes. As ovelhas que não tinham nenhum valor para comércio, elas que se tornam as mais valorosas, elas que se tornam as mais fortes. E Jacó, ele pensou que era pela sua capacidade, mas o que a gente vai ver no capítulo 31 é que não.
Foi o Senhor que abençoou Jacó. Foi o Senhor que fez isso acontecer dessa maneira. Não foi pelo plano mirabolante de Jacó. É a mesma coisa que Raquel descobre quando ela nomeia José. Não foi pelas mandrágoras, não. Não foi pelo meu plano maravilhoso, não. Não foi pela minha capacidade, não. Não é porque eu sou muito bom. Não é porque eu posso resolver. Não é porque eu queria ser Deus e fazer a minha vida ficar maravilhosa num passe de mágica, porque eu não tenho poder para isso. Eu não posso fazer com que uma mulher estéril tenha filhos. Eu não posso resolver o problema dos outros. Eu não posso fazer com que as ovelhas nasçam de determinada cor. O que eu posso fazer então? Eu coloquei um ídolo no meu coração. Eu fabriquei esse ídolo, eu o adoro, como se ele fosse resolver todos os meus problemas, porque eu acho que ser estéril é o meu problema, eu acho que ser desprezado é o meu problema, e um filho vai resolver isso, meu marido vai me amar mais. Essa é Lia. Raquel, não, meu marido já me ama, eu só preciso ter um filho, e ele vai esquecer de Lia e esses filhos dela. Jacó, eu preciso ser mais rico e poderoso, finalmente eu vou poder sair daqui. Tudo isso são ídolos, tudo isso são coisas para resolver o meu problema. É onde eu ancoro a minha alma, onde eu acho que vai me dar paz. Mas a questão é que o problema não é o problema que você está vendo. O problema não é o que está na sua frente. Você vai resolver esse problema e amanhã você vai descobrir outro problema. Ah, então eu vou parar não vou resolver problema nenhum. Não. Qual que é o ponto aqui? Raquel, ela precisava confiar nas mandrágoras. O Senhor se lembrou dela. Não foram as mandrágoras, não foi Jacó. Lia, ela precisava realmente buscar as servas. O Senhor viu Lia sendo desprezada. Não foi Raquel, não foi Jacó, foi o Senhor. Jacó precisava desse plano mirabolante, uma coisa que só funciona na cabeça dele. Foi o Senhor que se lembrou de Jacó. O que eu estou querendo dizer para você hoje? O que esse texto salta aos nossos olhos? O que é a grande notícia, a notícia maravilhosa dessa noite? Um coach ao contrário. E essa é a boa notícia, irmãos. Você não é capaz. Você não vai conseguir. Essa é a notícia aos desprezados, aos desvalidos. Você está cansado, você está se arrastando, e você olha para tudo e fala assim: meu Deus, resolve a minha questão. Nada resolve. A boa notícia é exatamente essa: nada vai resolver o seu problema, nem você, nem as mandrágoras que você se apega. Nada é capaz de resolver os nossos problemas. Porque o nosso problema, mais uma vez, não é o que está acontecendo. O nosso problema é o nosso pecado. Nosso problema é o nosso ídolo. Nosso problema é onde nós depositamos o nosso coração. Nosso problema é porque nós estamos confiando demais nas coisas que nós vemos, no socorro humano, no socorro financeiro, como Labão. Esse é o nosso problema. Nosso problema é que nós precisamos nos apegar em Deus. Jacó, ele se vê diante do que ele mais temia. Pensa de tudo que Jacó tinha medo. Ele não pode fazer nada aqui. Ele não pode subjugar ninguém. Ele não pode suplantar ninguém. Não vai adiantar enganar Jacó. Não vai adiantar enganar Labão. Ele está diante do que ele mais temia. Está diante dele mesmo. Jacó, o enganador, está diante de Labão, o enganador. Jacó está diante do espelho. E Jacó percebe então que não é por ele, não é pela sua capacidade. E é esse o ponto de quando Jesus pergunta para Pedro, as 3 afirmações de Pedro, finalmente. Depois das 3 negações, Jesus pergunta para Pedro, lá em João 21: tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor. E depois está conversando ali: tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes. É como se Pedro, e Jesus quer expor isso para Pedro.
E é como se diante de Jesus e de Pedro ficasse exposto ali para eles dois. É como se Pedro dissesse: Senhor, eu só sou isso aqui. Eu não posso te prometer um amor maior, porque eu não tenho um amor maior. Eu só sei te amar nesta medida. Eu só consigo amar desse jeito. E tu sabes, Senhor, o tanto que eu sou pequeno. Tu sabes o tanto que a minha fé é pequena. O Senhor sabe o quão imerecível eu sou. Então, diante de Raquel, de Lia, de Jacó, de Labão, percebe? Para Raquel, ela não basta ser apenas amada. Raquel quer ser mãe. Ela quer ser realizada. Para Lia não basta apenas ser mãe. Ela quer ser amada. O que uma tem, a outra deseja. O problema nunca vai acabar. O problema somos nós. O problema é o que eu quero. O problema é o que eu acho que vai me resolver. E esse é um projeto falido. É isso que eu quero, que nós precisamos entender hoje. O nosso projeto, nós somos projetos falidos. Que horrível de ouvir isso. Mas fora de Cristo, você é uma casa sem fundamento nenhum. Você é uma cidade que está em perdição, que sitiada não tem como se defender. O nosso ego é o nosso problema. E o que fica exposto para todos esses aqui, que fica exposto para Jacó? O mais difícil não é ser quem eu queria ser e finalmente conquistar. Eu queria ser isso aqui. Deus, o Senhor está me levando por esses caminhos, o Senhor não me deixa em paz. A graça do Senhor está me conduzindo por lugares tão difíceis, por lugares de sofrimento. É como Raquel dizendo: Senhor, por que o Senhor me coloca na família de Abraão e de Isaac, com Jacó? Eu sou estéril. Que dor para mim ter que passar por isso. Eu queria ser assim. É como Lia, que olha e fala assim: Senhor, eu só posso dar filhos a Jacó. Eu queria ser uma mulher para Jacó. Eu queria que Jacó me amasse. Eu queria que Jacó me visse de outra maneira. Eu queria que as pessoas olhassem para mim de outra maneira. Eu queria ser de outra maneira. Eu olho para mim e eu vejo que eu poderia ser muito melhor de outra maneira. E o problema é justamente isso, irmãos. O mais difícil, como Jacó diante de Labão, não é ser quem os outros queriam que eu fosse. O mais difícil não é Lia mudar o seu jeito para ser amada por Jacó. Isso é impossível, né? O mais difícil é Raquel finalmente conseguir mandrágoras e conseguir ter filhos. Isso não é o mais difícil. Isso é impossível. O mais difícil não é Jacó diante de Labão ser poderoso. Ele está na casa de Labão, ele não tem nada. Ele é servo de Labão. O mais difícil não é resolver as coisas que eu não consigo resolver. O mais difícil não é ser quem eu quero ser. O mais difícil não é ser quem os outros querem que eu seja. O mais difícil é ser quem eu sou. O mais difícil é diante de Deus estar totalmente nu, totalmente exposto, e ser isso que eu sou de verdade, nada. Mas somente sendo nada é que o Senhor vai poder fazer de mim o que Ele quer. É como Jeremias na casa do oleiro, ele olha e o oleiro está fazendo barro, e aí quando o oleiro está fazendo, aquele barro se quebra. E o que o oleiro faz? Ele prepara de novo, com toda paciência, com todo amor. Ele vai lá, prepara o barro, faz o vaso de novo. O problema, irmãos, não é você finalmente olhar para quem você é e você vai se desesperar. Você percebe que o problema é o nosso pecado, ele já foi vencido na cruz. O nosso problema é abraçar a cruz e abrir mão das mandrágoras, abrir mão dos nossos planos mirabolosos para a vida. É abrir mão do caminho que a gente queria seguir para ir para a cruz, para seguir o caminho de Cristo. Mas diante de Deus, o que é que eu posso dizer? Salmo 139 é o que Davi diz: sonda-me, Senhor, o Senhor me conhece. Eu não posso me esconder do Senhor. Eu sou fraco, eu sou miserável, eu sou pecador. Tem misericórdia de mim.
Eu sou como um vaso que vai ser quebrado, e essa é a certeza que eu tenho. O material que eu sou feito, ele se quebra facilmente, mas o Senhor é o oleiro. O Senhor pode me fazer de novo, o Senhor pode me restaurar. O Senhor é fiel à sua justiça, o Senhor é fiel ao seu amor. O Senhor é maior do que o meu sonho, o Senhor é maior do que os meus planos. Deus, na sua graça, Ele domina a fraqueza de Jacó, de Raquel e de Lia. Ele domina, Ele faz todas as coisas caminharem com os seus instrumentos, segundo a sua vontade. Para a gente encerrar, irmãos, essa é a Raquel que pede: dá-me filhos, senão eu morro. Sabe qual é a garantia que eu te dou hoje? Que você pode, de verdade, estar totalmente nu diante do Senhor. Primeiro, que você não pode se esconder do Senhor. E a garantia é que nós temos um Senhor que Ele não é como Raquel. Ele não é o que fala: me dá filhos, senão eu vou morrer. Ele é o que chega para o pai e fala: pai, eu morro por causa dos seus filhos. O Senhor Jesus Cristo, o filho de Jacó, o filho de Judá, o maior do descendente, o que cumpriu a promessa em José. O Senhor vai me dar outro filho ainda. Ele veio, Ele é a nossa garantia. A garantia de que você não precisa ser outra pessoa que os outros querem. A garantia de que você não precisa ser alguém para agradar os outros, nem alguém para se agradar. A garantia de que você precisa ser um servo, de que você precisa ser moldado como Cristo. E que diante disso tudo, das dificuldades, das tribulações, da agonia da vida, você pode. Eu não estou dizendo que eu não estou querendo te obrigar a isso. Você pode. Você tem liberdade em Cristo para abandonar seus mandrágoras, para tirar as vestes que Jacó usa para enganar o seu pai, vestir as vestes de Cristo, para abraçar a cruz, para ser verdadeiramente quem você nasceu para ser, um servo do Senhor. E isso só pode se cumprir verdadeiramente em Jesus Cristo. Então eu te convido nesse momento a fechar os seus olhos e a me acompanhar nessa oração.